Olá, meus queridos, professor Marcelo Freire, agora na presença ilustre aí, ó, do nosso Franz Kafka, sem sombra de dúvidas, um dos não só maiores nomes da literatura do século XX, como da literatura universal. Kafka, uma figura que ainda suscita muitas análises, muitos debates, muitas percepções de áreas diversas, porque ele é muito, já foi e se mantém, ainda é muito estudado, obviamente que muito pela área da literatura, mas aí começa. Aí você tem gente da filosofia, da sociologia, da psicanálise, da psicologia, muitas áreas olhando para os textos desse homem que são reveladores de questões não só avançadas em termos estéticos para a arte e a literatura de seu tempo, como para as questões ligadas à psicanálise, psiquiatria, psicologia, numa época que os estudos do Freud ainda estavam em curso e mais próximos até do seu começo do que da sua consolidação. Então, o que nós temos aqui hoje, vou comentar os dois contos do Kafka. A Próxima Aldeia é aquele parágrafozinho só, mas é um conto, vejam, olha a lógica da modernidade, né, do nosso Kafka. Entendendo que, primeiro, como ele é um autor em língua estrangeira, obviamente que não se faz a inserção dele dentro dos estilos e estéticas brasileiros, e daí a gente considera que ele está naquela época. O livro é lançado em 1917, então ele está ali no quente das vanguardas europeias e do modernismo já na Europa. Esse é o primeiro ponto. O que nos encaminha para um segundo ponto, que é o de que a UNB vai considerar muito mais o entendimento e a interpretação do seu texto. Considerando que, tradicionalmente, a UNB, quando há autores em língua estrangeira, vocês, né, tiveram autor em língua estrangeira no século, é ótimo, né? No País 2 e no País 1, mas, por outro lado, a tendência da UNB não é a de cobrar autores em língua estrangeira, e quando cobra, não cobra muito. Claro que a gente se prepara para tudo, né? Pode vir uma avalanche de itens, mas não é a tendência. E a gente trabalha numa lógica da UNB de domínio e entendimento da prova, que você vai voltando no tempo, vai voltando no tempo, vai voltando no tempo, pegando provas anteriores. A gente entende um estilo, que é ótimo, né? Tal qual você estudar para outras grandes provas do Brasil. Pega as provas anteriores da FUVEST, da Unicamp, do ITA, do Enem até de 2009, né, para frente, então voltando até 2009, você chega ali num entendimento de perceber esses estilos e essas tendências, ao mesmo tempo que é quando a gente fala a frase que todo mundo que está estudando quer falar, seja professor quer ouvir do aluno, seja professor quando quer se consolidar, e o aluno querendo a aprovação, que é dizer assim, dominar a prova. Quando a gente fala você tem que dominar a prova, não é conteúdo, né? Já é o passo além do conteúdo. A gente não fala você tem que dominar a prova quando há uma falha de conteúdo. Aí é o passo maior que a perna. Entendem? É como eu dizer para você que eu quero que você seja um atleta do ciclismo. Ó, você tem que ser medalha de ouro, hein? No ciclismo, e você está olhando para mim e para sua bicicletinha de rodinha, que é na qual você vai aprender. Então calma. Óbvio que a gente pode ter isso como meta, mas não é o que você vai dominar agora, né? Senão atrapalha essas coisas. Vamos aprender a andar de bicicleta primeiro. Como vocês são alunos de, né, altíssimo nível e alta performance, o entendimento de dominar a prova, a partir das nossas análises do PAS, está em você conhecer, né, o estilo da prova com provas anteriores. Eu tenho certeza que vocês estudam por provas anteriores, mas se está te dando esse estalo agora,
né? Beleza, você já está no terceiro ano, mas, Marcelo, eu vou estudando para a prova ali. Não montei meu arquivozinho, né, de 5, 10 provas do PAS para trás. Então pode montar aí nessa hora de estudos, pensando que vale muito a pena. Se provas mais antigas não são da matriz que você está estudando, porque troca-se a matriz, a gente está falando de obras do PAS, mas valendo mesmo assim, para você perceber o que eu estou falando de tendências e estilos, o que se cobra, mas a parte de exatas, amigos, os conteúdos de matemática, física, química e biologia estão na prova do ano passado, retrasado, pode voltar aí 10, 15, 20 anos, tá bom? Então, o médico rural é um texto muito intrigante, muito denso, de um médico que, numa circunstância muito esquisita, né, pensa em expressionismo. Então Kafka era muito ligado ao que estava rolando em sua época e era muito ligado em literatura. Então ele está dentro de um gênero que é o gênero da literatura fantástica. Só que a literatura fantástica do Kafka é diferente da literatura fantástica do século anterior, de fantasmas, lobisomens, Dráculas, assombrações. Ou seja, o terror está sempre no sobrenatural, no diferente do humano, no fora do humano, né? Porque o incompreensível é o outro, é o estranho. Século XX é o século do incompreensível, somos nós, né? Falei do Freud, de não sabermos como é o nosso cérebro, o funcionamento do nosso cérebro. Então é por isso que o Kafka traz uma literatura fantástica que é a expressão das nossas angústias, dos nossos anseios, no texto, na literatura, nas coisas simples, porque o médico está lá, precisa atender um paciente, ele tem uma carroça, mas não tem um cavalo, o cavalo dele morreu. Aí ele tem uma criada, e essa criada consegue, né, chamá-lo a atenção somente nesse momento, né? Você lê o conto, parece que ele nunca nem se tocou que tinha essa criada. Ela vai atrás dos cavalos, né? Em busca dos cavalos, até que eles descobrem. Aí começam aquelas coisas que parecem naturais, mas são muito inusitadas, né? Que na propriedade dele tem um lugar ali que é tipo de guardar porcos, e que aparece um homem de 4, meio animalesco, falando, ó, estão aqui os cavalos. E aí esse cara morde a criada, só que isso é dito numa naturalidade, como se isso fizesse parte do que se espera numa situação como essas, né? A criada sai correndo para dentro da casa, assustadíssima, ele ameaça bater no cara, mas aí depois ele pensa, ele fala, pô, ninguém me ajudou, ela não conseguiu ajuda, só esse cara me arrumou o cavalo. Então tá bom, você vai comigo, né, amigão? Ele, vou nada. Vou ficar com a sua criada em pagamento. Antes que o médico pudesse se manifestar e agir, contrariamente, ele bate nos cavalos, o cavalariço, né? Esse cara que suja aí. Ele bate nos cavalos e, num piscar de olhos, isso é interessantíssimo, ele já chega na casa. Claro que isso é completamente absurdo, né? Você percorrer aí o que seria em distância em quilômetros, né? Fala assim em milhas no conto, mas 15 quilômetros. Já não estou mais aqui, ó. Estou 15 quilômetros distante daqui. Óbvio que não, né? E o médico vai pensando no terror da criada dele com esse homem dentro da casa. Há uma frase que ele fica repetindo, que é muito intrigante no começo do conto, que ele fala, não, a carroça eu tenho, só me falta o cavalo. E no decorrer do conto a gente vai vendo que ele é completamente triste, frustrado e realmente denotando ser um homem mentalmente muito adoentado, médico, muito adoentado. Como que você vai cuidar da saúde dos outros se você não dá conta da sua própria saúde? E ele se depara com um doente e a família só quer saber dele trabalhar,
trabalhar. Ele fala mal do seu trabalho, os outros só querem que ele trabalhe, ele não tem condição nenhuma, assim, né, física, de cansaço, de vontade. Mas rapidamente chegou lá. Então é óbvio que o cavalo é uma metáfora nesse sentido de trabalho, de que vivemos numa sociedade em que você, para o trabalho, tem que estar sempre predisposto, rápido e prontamente lá. E pensar na metáfora do cavalo no início do século, né, em que você tem a substituição, a aceleração da sociedade, revolução industrial também tornando todos os processos cada vez mais velozes e distintos. No carro, a medida de força é cavalos de força, né? Você vê a potência do motor em cavalos, né, de força. Então o lance do cavalo é interessantíssimo, e ele ali tratando do doente, quase que já dando o parecer de que o doente não tem nada, até que percebe a ferida do doente. Quem atenta a isso é a irmã do rapaz que está doente, e essa ferida é descrita como uma rosa. Rosa é o nome da criada. Então ali ele vê que o rapaz está com uma doença muito grande, e de um jeito, olha o lance da literatura fantástica, desse horror que na verdade está em nós, né? Não mais nos seres sobrenaturais. Ele tira a roupa e deita ali com o rapaz na cama, como se naquele momento fosse a expressão de que doente sou eu também, né? E aí tem uma situação muito intrigante da família querendo pressioná-lo ali para ele realmente trabalhar. Os cavalos ficam o tempo todo olhando para ele do lado de fora. Aí nessa hora você volta no início do conto e se toca que o cavalariço sai do ambiente lá onde estavam os cavalos de 4. Aí o cavalariço é o cara que tem uma potência, né, um vigor sexual animalesco muito grande. Ele mordeu a criada, lembra? Ele entra na casa para violentar a criada. Então esse vigor que o outro demonstra ter, ele não tem. Aí a gente vai encaixando as metáforas do conto. Até que por fim ele decide voltar, porque ele quer ver a situação lá da criada. Ele está sem roupa, lembra? Por que, Marcelo, sem roupa, né? Porque a gente fica muito exposto. Então ele está muito exposto em suas fragilidades ali. A metáfora que o Kafka entendeu como adequada para passar essa ideia é a dele estar sem roupa. Está nevando muito, né? Ele vai pegar o casaco dele para ir embora. Lembram que ele rapidamente chegou lá numa questão de segundos? Então beleza, né? Então tá ótimo, eu vou voltar rapidamente numa fração de segundos. Aí a volta, ela parece nem acontecer, os cavalos se arrastando, ele não conseguindo ir, e parece que, né, ele vai se derretendo ali de tão lenta que tá a carroça dele com aqueles cavalos que estavam num vigor muito grande no início. Mas o vigor tem que ser para trabalhar, né? Lembra? Então você tá aí, Sociedade do Cansaço. Eu estou me segurando aqui para não falar, mas é preciso que você conecte essa obra a outra obra do Paz, que é a Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, nosso filósofo sul-coreano. Uma sociedade que nos impele e nos coloca sempre na ideia de produtividade. Aí a gente se cobra, tem que trabalhar. Para isso tem que estar o ser humano disposto. Aí a gente vê, né, 1000 postagens, 1000 informações que vão chegando pra gente, que você tem que ser produtivo, você tem que trabalhar, você tem que estar ali, você tem que estar, né? Mas a gente não tem essa mesma predisposição, essa mesma força. Olha o cavalo, só me falta o cavalo, né? Será que a gente tem a mesma predisposição que você tem aí? Porque tem que estudar, porque tem que estar em alta performance. Eu falei essa frase logo no começo, já para dar o... Então é isso, eu vou baixar um monte de prova, você viu?
Eu encadeei a aula de um jeito que, caramba, você tem que dominar a aula, você tem que dominar as provas, você tem que ter alta performance, você tem que estar pronto, tem que tomar água, tem que comer bem, tem que... Precisa dar uma descansada. Se você lembrar, descansar. E quando você descansa, você tem o mesmo ímpeto, o mesmo cavalo que tem ali a força para ir trabalhar é o cavalo que vai ter para suas questões pessoais, o Kafka nos mostra que não, né? Então, reflita dessa maneira aí sobre o conto. E tem uma coisa muito doida. No mesmo livro de contos, adiante, nós temos o conto que é A Próxima Aldeia. E esse conto ele se conecta absurdamente, ainda que não seja parte do conto médico rural, ainda que ele não seja o conto seguinte, mas não tem como não lê-lo sem pensar no médico rural. Ó, meu avô costumava dizer, a vida é espantosamente curta. Para mim ela agora se contrai tanto na lembrança que eu, por exemplo, quase não compreendo como um jovem pode resolver ir a cavalo à próxima aldeia sem temer que, totalmente descontados os incidentes desditosos, até o tempo de uma vida comum que transcorre feliz não seja nem de longe suficiente para uma cavalgada como essa. Sacou a jogada? Caramba, então quer dizer que você gasta todo o seu vigor para o trabalho, cavalo cavalgada, mas esse vigor todo que você gasta para trabalhar, se você usasse ele para ter uma vida feliz, ele não seria suficiente. Ou seja, a gente, para ser feliz, precisaria de muito mais. A gente dá muito menos. E a energia toda que a gente tem, ao invés da gente jogar para a nossa felicidade, porque ela já não seria suficiente, não. A gente joga para o trabalho. Sociedade do cansaço, né, do bicho Han. Então, um beijo, queridos. Muito obrigado pela aula e até o próximo episódio.